Bom, um bom dia a todos e todas as pessoas presentes. Eu gostaria de começar apresentando o nosso grupo, formado por Fernanda Improta, Graziele Santana, Luiz Felipe Ramos e Saulo Renato. Esse trabalho surge a partir do momento em que nós nos dedicamos coletivamente a compreender um tema que está no centro das transformações econômicas e sociais do nosso tempo. Nós buscamos entender de forma crítica e fundamentada o universo das startups no Brasil e seu impacto direto na dinâmica das relações de trabalho contemporâneas. Então, a partir daqui, nós convidamos vocês a acompanharem esse desenvolvimento da nossa pesquisa e refletir os desafios e a possibilidade que emergem desse novo ecossistema empresarial. Bom, agora eu vou apresentar, uma visão geral sobre os modelos de negócio e narrativas de inovação, que são dois elementos ali fundamentais no universo das startups. Para começar, o modelo de negócio ele é a lógica que explica como a empresa funciona, como ela cria valor, para quem esse valor é entregue e como o negócio captura a receita a partir disso. Betts e Magreta, que são dois teóricos ali do ramo, eles descrevem o modelo de negócio como uma história estruturada de empresa, Quem é o cliente, qual problema está sendo resolvido e por que aquela solução é sustentável, Então, mais tarde, a gente vai ter Osterwalder, que é um teórico suíço, bem sucedido no ramo, e ele transformou essa lógica no Business Model Canvas, que hoje é uma das ferramentas mais usadas no ecossistema de inovação. O Canvas ele organiza o modelo em blocos como proposta de valor, segmento de cliente, canais, relacionamento, fontes de receita, recursos e atividades essenciais. Ele ajuda a visualizar tudo de forma direta, o que é essencial para startups que testam ali hipóteses o tempo todo. Então, mas além dele, a gente tem também outras ferramentas, como o Lean Canvas, que é voltado ali para negócios bem iniciais, mas quando a gente adentra nos modelos mais comuns, assim, para startups, a gente tem o Software as a Service, que oferece acesso ali contínuo a softwares por assinatura, como o Google Workspace, Notion. A gente tem também o Marketplace, que funciona como ali um intermediário, conectando compradores e vendedores. Os exemplos mais comuns são Mercado Livre, OLX, Airbnb. Já o e-commerce vende produtos diretamente, operando estoque e logística, como Amazon, Shein, Americanas Digital também. Temos também o modelo on-demand, que entrega serviços sob demanda, via aplicativo, como Uber e iFood. O modelo de assinatura também ele é muito forte, garantindo receita recorrente, como Netflix, Amazon Prime e o Clube Wine. E a gente tem o dropshipping, que é quando a loja ela vende, só que sem estoque próprio dela. Então, ela realiza a venda e o fornecedor envia direto ao cliente, que é muito comum em lojas como a da Shopify. E a gente também tem as startups de inteligência artificial, como o ChatGPT, Midjourney, aplicativos de análise preditiva que monetizam dados ali e automação. Além da lógica operacional, as startups elas dependem das narrativas de inovação, que é uma narrativa que a empresa conta para explicar por que sua solução é inovadora, qual problema resolve e qual transformação ela pretende gerar. Uma boa narrativa ela comunica valor para investidores, clientes e parceiros e precisa apresentar um problema real, uma solução diferenciada, o mercado-alvo, proposta de valor, tração e visão de futuro. Várias empresas usam isso estrategicamente, como storytelling. A gente tem a Apple, que ela reforça essa questão da simplicidade e design. O Airbnb usa muito a ideia de pertencer a qualquer lugar. A Nubank fala muito em descomplicar a vida financeira. A Tesla, ela promove a transição energética. E o iFood, ele foca em velocidade e conveniência. A narrativa ela também molda a construção do produto, que é o mínimo produto viável, MPV. É a primeira forma concreta da história que a startup quer provar. A gente tem também o pitch, que para investidores segue essa mesma estrutura, apresentando problema, solução, mercado e modelo de negócio, até a identidade da marca nasce dessa narrativa. Mas também existem os riscos dessa narrativa. O principal é o overpromise, que é quando a startup ela promete mais do que entrega. Então, narrativas fortes, mas que são desconectadas da realidade, elas podem gerar consequências graves. Por isso, a narrativa e o desempenho precisam caminhar juntos. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? O colega já introduziu o grupo direitinho. Eu vou correr bastante aqui por conta do tempo. Mas vamos lá. Como é que surgiu a startup? Conceito e origem. Vamos lá. Para começar, o que é que define ela? O que é que define uma startup? Nós temos esse conceito aqui, que é do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que ele diz o seguinte:
A startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Então, vamos destrinchar um pouquinho o que é que significa esse conceito, principalmente nos 3 pilares específicos, que é ser repetível, escalável e num cenário de extrema incerteza. Ser repetível é a capacidade de vender o mesmo produto em escala ilimitada. Então, vamos pensar num filme vendido em DVD, que para cada consumidor precisa de um produto diferente, precisa de um CD feito para o consumidor levar para casa dele. No caso do pay-per-view, eu faço um produto, um filme. Só preciso ter os direitos de reproduzir aquele filme e eu vendo ilimitadamente quantas vezes eu precisar. Ser escalável é quando a receita cresce exponencialmente assim que os custos aumentem na mesma proporção. E isso ocorre justamente por conta do modelo repetível. E o cenário de extrema incerteza é o que mais gera confusão no âmbito do investimento, porque você não tem como saber se a ideia, por mais brilhante que seja, se ela vai dar certo. Mudou o slide, pronto. Historicamente, essa ideia de empresa de tecnologia nasceu no que hoje a gente conhece como Vale do Silício, nos anos 50. Mas só em 1990, a partir da bolha da internet, ou seja, aquele boom de empresas de tecnologia como Amazon, Yahoo, Google, Apple, que foi surgindo, é que se tornou mais popular esse termo startup. A gente tem também termos que eu preciso explicar. Você pode pegar um dicionário e olhar de um em um, que você não vai chegar no final. São muitos. Só que existem alguns principais que todo mundo usa, não só no mundo das startups, mas no mundo do investimento e no mundo empresarial em geral. Então, começando, eu vou falar em relação ao investidor anjo, que é uma pessoa que investe seu capital privado na ideia, no estágio inicial, assumindo um risco altíssimo. Então, se você já viu aquele programa Shark Tank, você vai entender do que eu estou falando. Se a empresa, se a startup falir, ele também vai perder esse dinheiro, não tem o que fazer. O equity, que é esse outro que está aí no slide, o outro ponto que eu queria falar, como a startup justamente ela não tem dinheiro para pegar empréstimo, para pagar esse anjo, ela não tem esse dinheiro. O que ela faz? Ela oferece a única coisa que ela tem, que é uma fatia da própria empresa. Isso é o equity. E como é que o investidor anjo vai saber se ele está fazendo um bom negócio ou não? Para isso que você faz o valuation, que é um processo extremamente complexo. Inclusive tem no site da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, explicando como é que funciona, mas é extremamente complexo, cheio de pontos e indicadores objetivos e subjetivos. Então, como tem aqui indicadores da Petra 4, que é a empresa Petrobras, e você também vai ter os indicadores subjetivos, que é a reputação da equipe. Então, por exemplo, se você vai no mercado comprar um alimento, você vai comparar esse alimento com outros alimentos, você vai ver o custo-benefício desse alimento, se ele é saudável ou se vale a pena você pagar mais por conta dele ser saudável. Isso tudo é valuation, só que no caso não é no mercado de alimento, é no mercado de ações e você tem diversas empresas ali para você avaliar e ver se vale a pena você investir naquele negócio ou não. Só que isso nos leva a um ponto central, que é o do próximo slide aqui, que é o do investimento e financiamento. Realmente é um problema grande para você conseguir financiamento enquanto startup. Por quê? Então, existe uma teoria chamada teoria do pecking order, ou teoria da hierarquia. Essa teoria ela diz que uma empresa tradicional, uma empresa consolidada, já não é startup, ela segue uma ordem de preferência para se financiar. Primeiro, ela vai usar o lucro retido dela. É um dinheiro mais barato, um dinheiro mais seguro. Mais seguro. O lucro retido é aquele lucro dela mensal, ou anual, e que ela vai reinvestir na própria empresa. Se precisar de mais dinheiro, ou se o lucro não for suficiente, aí ela vai buscar uma dívida bancária, vai buscar um empréstimo com o banco. Pô, ela não tem garantia para dar, ela é consolidada. E no último caso, ela recorre ao equity. Ela vende uma parte de si. Daí que vem o IPO, Initial Public Offer. Você vai abrir as suas ações para cotistas comprarem e você ganha esse dinheiro. Só que o que acontece é que na startup ocorre uma inversão dessa hierarquia. Por quê? Elas podem usar o nível 1? Elas podem usar o lucro retido? Não podem. Startup não tem lucro. Startup nos primeiros 4, 5 anos é só prejuízo, não tem lucro para dar, então não tem como reinvestir. Todo o capital, todo investimento tem que vir de fora, necessariamente. Pode usar o nível 2? Ou seja, se o capital vem de fora, posso pagar um empréstimo? Não dá. Como é que a startup vai dar de garantia alguma coisa? Bill Gates, na época que ele começou na garagem, ele tinha o que para dar de garantia? Só a casa na mãe dele, não tinha mais nada. Ele não tinha como. Era na garagem, não tinha o que fazer. Então, ele não tem essa garantia para dar para um banco, para uma instituição conseguir esse recurso, para conseguir esse empréstimo. E aí, o que é que acontece? A startup ela é forçada a pular direto para o último nível. Ela começa a sua vida oferecendo equity para investidores anjos. A hierarquia tradicional só vai voltar depois que ela começar a ter lucro, que é ali a partir do quinto ano, geralmente. E bom, no final das contas, para concluir minha parte, eu só gostaria de citar Eric Ries, que é um grande expoente do Vale do Silício, que ele fala o seguinte:
O sucesso de uma startup não é consequência de bons genes ou de estar no lugar certo na hora certa. O sucesso pode ser construído segundo o processo correto, seguindo o processo correto, que pode ser aprendido, inclusive. E esse processo, como vimos, ele começa por entender que a inovação exige suas próprias regras financeiras, entender esses jargões que eu expliquei. Você pode até ser o Einstein na informática, mas sem entender esses conceitos específicos, a ideia não sai do papel. E você vai ver outra pessoa usar a sua ideia e conseguir todo o lucro que poderia ter sido seu. E é isso. Muito obrigado e eu deixo para os colegas apresentarem a parte deles. Santana e hoje eu vou falar sobre a precarização e uberização, a transferência de riscos para o trabalhador nas startups, que mostra como as plataformas digitais elas transformam o mercado de trabalho, oferecendo inovação, mas também elas fornecem novos desafios e formas de insegurança para o trabalhador. O que seria então precarização? A precarização consiste na perda gradual de direitos trabalhistas e garantias trabalhistas, embora seja um processo antigo com as startups, com essa inovação na economia digital, ele se intensifica, né? Onde a promessa de flexibilidade muitas vezes encobre jornadas de trabalho exaustivas, irregulares, renda instável e falta de proteção social por parte desse trabalhador, deixando o trabalhador em situação de vulnerabilidade. E o que seria então uberização? A uberização é um modelo inspirado nas plataformas digitais de transporte e entrega, nesse caso a empresa Uber, daí deriva uberização, o termo, né? Em que o trabalhador é tratado como um mero parceiro, colaborador, recebe por demanda e não tem vínculo empregatício algum com a empresa. Apesar de apresentar uma autonomia, é controlado por algoritmos que regulam avaliações, acesso à tarefa e remuneração, gerando um alto grau de dependência econômica e pouco espaço para que o trabalhador possa contestar aquela relação com a empresa. Bom, surge aí, né, com o advento das startups, um reforço a esse modelo precarizado de trabalho. Como essas empresas elas buscam um crescimento rápido e redução de custos, como a gente já viu, tendem a classificar esses trabalhadores como autônomos, evitando assim responsabilidades trabalhistas em face desses trabalhadores. A narrativa de liberdade e modernidade ela acaba mascarando e flexibilizando práticas que elas acabam mascarando e flexibilizando direitos e ampliando inseguranças em relação a esses trabalhadores, gerando assim, né, a transferência de riscos, que é algo muito preocupante, que é a consequência central desse modelo, né, que é a transferência de risco para o trabalhador. O trabalhador ele acaba assumindo o risco daquela atividade econômica. Então, temos uma classificação breve, né, que temos o risco econômico, em que aparece na falta de garantia de renda, o risco estrutural que recai sobre o trabalhador ele que paga os seus próprios equipamentos e a manutenção dos mesmos, né? O risco social ele surge na ausência de direitos como férias, 13º, FGTS, e o risco jurídico se manifesta quando o próprio trabalhador ele assume a responsabilidade, por ser considerado autônomo, daquela atividade econômica, apesar de ser rigorosamente subordinado, controlado pela essa plataforma, sobretudo empresas como a 99. Diante dessa proposta, né, diante disso surge debates e discussões acerca dessa relação entre trabalhador e empresa, né? Então, existe um debate importantíssimo que visa a necessidade de reconhecer vínculo empregatício entre esse trabalhador e essas empresas, criar uma categoria intermediária para garantir proteção previdenciária e exigir mais transparência no caso das empresas de transporte, né? Transparência em relação aos algoritmos, de forma a equilibrar a inovação com os direitos mínimos trabalhistas. Em síntese, as startups elas inovam o mercado com toda certeza, né? Mas também ela amplia a precarização e a transferência de riscos para o trabalhador, que já é uma parte vulnerável na relação de emprego. Então, por isso, é essencial pensar em mecanismos de regulação que assegurem proteção social sem impedir o avanço tecnológico, garantindo que a inovação e a dignidade do trabalhador elas caminhem juntas. É uma necessidade básica que só vai trazer benefícios para ambos os lados, não é?
Bom, quando a gente fala sobre conciliar inovação das startups com proteção trabalhista, a primeira coisa que nós precisamos entender é que essas duas coisas elas não são inimigas. Existe uma tendência muito comum no discurso das próprias plataformas de colocar inovação de um lado e direitos trabalhistas de outro. Na prática, como se garantir proteção fosse atrapalhar esse progresso. Mas isso é uma falsa oposição. Na prática, o que acontece é que muitos modelos de negócio inovadores utilizam a tecnologia como uma forma de reorganizar o trabalho de maneira que parece moderna, mas que esconde formas antigas e até intensificadas de exploração. O que temos visto é que plataformas digitais, especialmente as de transporte e entrega, como muito bem demonstrado pela professora Adriana Wiskowski, utilizam algoritmos para gerir e controlar o trabalho. Só que esse controle não aparece como uma ordem direta, como acontece em relações tradicionais. Ele vem em forma de meta implícita, de nota do usuário, de corrida que some quando a pessoa rejeita, de bloqueio repentino, de ajuste automático no valor do serviço. Então, o trabalhador, ele é livre para poder desligar e ligar o aplicativo, mas dentro dele está totalmente preso aos critérios da plataforma. É um tipo de subordinação que é silenciosa, mas que é extremamente presente. E aqui é importante lembrar que o direito do trabalho, ele trabalha com uma primazia da realidade. Né? Ou seja, não importa o nome que a plataforma dá para a relação, parceiro, microempreendedor, colaborador, o que vai definir a relação é o que acontece de fato. Se há dependência econômica, se o trabalhador integra a atividade fim da plataforma, se existe controle, ainda que algorítmico, e se a empresa direciona o modo de execução do trabalho, e tudo isso está presente nesses modelos, então, claro que a startup tem uma dinâmica muito diferente das empresas tradicionais. Elas trabalham com risco alto, tem inovação constante, mudanças rápidas, e isso precisa ser considerado. A ideia não é engessar e nem transformar todo o modelo da plataforma em um emprego típico, mas também não dá para aceitar que, em nome da inovação, se jogue todo o risco para o trabalhador enquanto a empresa fica com lucro, com controle. Não é razoável e muito menos sustentável. Então, o que nós temos que buscar é o equilíbrio. E esse equilíbrio passa por algumas ideias centrais. Uma delas, por exemplo, é a transparência. Se o algoritmo organiza jornadas, remunerações e suas corridas, então esses critérios precisam ser muito claros. Outra ideia é a presunção de vínculo, para que quem realize as atividades essenciais da plataforma, isso não impede a empresa de provar, por exemplo, a sua própria autonomia real quando ela existir, mas evita que trabalhadores claramente subordinados sejam tratados como autônomos. Outro ponto importante é repensar a proteção social. Hoje, muitas pessoas acabam trabalhando em várias plataformas ao mesmo tempo ou alternam períodos de trabalho intenso com períodos sem demanda. E nesse cenário, direitos portáveis fazem muito sentido. A proteção segue o trabalhador e não o contrato. Isso combina muito com o dinamismo das startups, ao mesmo tempo impede que o trabalhador fique totalmente desprotegido. E é claro que a fiscalização precisa acompanhar essa transformação, porque não é mais suficiente fiscalizar a presença física. É preciso entender como funcionam os aplicativos, como operam as métricas, como o algoritmo vai distribuir as tarefas. Então, o próprio Estado precisa se atualizar para poder enxergar a subordinação onde ela está agora. Então, quando pensamos em conciliar inovação com proteção trabalhista, não estamos falando em escolher um lado. O que estamos falando, na verdade, é em criar um ambiente justo, onde as startups possam inovar, mas sem transformar o trabalhador em uma variável descartável de modelo de negócio. A tecnologia pode ser, de fato, um aliado enorme no desenvolvimento social, mas isso só acontece quando ela é usada com responsabilidade, e é exatamente isso que o direito do trabalho tenta garantir, que o futuro do trabalhador seja inovador. Sim, mas também digno, equilibrado e, acima de tudo, humano. Essa foi a nossa apresentação. Esperamos que todo mundo tenha gostado e aprendido muito. Muito obrigado.